Olá, que alegria sempre estarmos juntos, uma vez que você e eu sabemos, pensando na palavra de Deus. Eu não abro mão das Escrituras Sagradas, não é por comodidade não, viu? Aliás, não há nada cômodo em ser cristão. Às vezes eu fico vendo as pessoas falando dessa questão do cristianismo como se fosse uma coisa assim de uma alegria extasiante, porque agora eu não vou ser mais condenado ao inferno, porque é a preocupação das pessoas com o inferno, com medo. O que tem de crente medroso, tem um monte de crente que é crente de medo de ir para o inferno. Só aí já vê que não é convertido, né? Porque o cristão não tem medo. Deus não nos deu espírito de medo, Deus nos deu espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho, Paizinho querido. É assim que a gente vive o cristão verdadeiro. Mas enfim, aí você e eu, muitas vezes, nós achamos que somos melhores do que os outros. Porque agora nós somos crentes, agora nós somos cristãos, nós temos a nossa religião. O outro é terrível, ele é bêbado, um embriagado, um drogado, um marginal, um bandido. Então ele não, ele é pior do que nós. Deixa eu dizer uma coisa, ninguém é melhor do que ninguém. Você e eu só estamos onde estamos porque a misericórdia de Deus nos alcançou, a graça dele nos alcançou. E esta mesma misericórdia que alcançou a você e a mim, a mesma graça que alcançou a você e a mim, está à disposição de todas as pessoas. E se porventura alguém ainda não recebeu, não buscou e não tem vivenciado a misericórdia e a graça de Deus como você e eu, lembre-se, nem por isso nós, você e eu, somos melhores do que qualquer outro que ainda não vivenciou esta experiência. Lembre-se sempre que antes de nós estiveram outros e eles não se achavam melhores do que nós. Ao contrário, eles estavam orando por nós. E é isso que nós devemos fazer, orar por aqueles que ainda não experimentaram a graça e a misericórdia de Deus. Fazendo isto, nós estamos cumprindo o chamado de Deus para a nossa vida. Porque nós não fomos chamados como juízes, nós somos chamados como proclamadores, como arautos, como profetas, nós somos chamados como pregadores da palavra de Deus, como aqueles que anunciam as Escrituras Sagradas, como aqueles que anunciam a palavra de Deus, manifestando aos homens o amor de Deus, falando que Deus é amor, que Jesus Cristo, ele veio a este mundo para salvar, para transformar, para libertar, para dar vida e vida abundante ao homem. Lembre-se disso, você e eu não somos melhores do que ninguém. Você e eu não temos nada mais do que ninguém. É só a graça de Deus e a mesma graça que alcançou a você e a mim. É a graça que vai alcançar aquele que nós, você e eu, muitas vezes julgamos, condenamos. É a mesma graça, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo, e diz a Bíblia, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Enviou ao mundo. Eu não vou entrar aqui no mérito da discussão da soberania de Deus, isso aí para mim da predestinação, isso é coisa já bem definida. Predestinação diz respeito a Deus, graça e livre-arbítrio diz respeito a você e a mim. Receba a graça de Deus, receba a misericórdia de Deus, receba a bondade de Deus, receba o amor de Deus, receba a vida de Cristo na sua vida. E para isso, você e eu não precisamos fazer nada, porque Deus já fez tudo em Cristo Jesus. Nós não temos que fazer mais nada, porque Deus já fez tudo, já cumpriu tudo. Tão somente o que você e eu precisamos fazer, se é que isto é fazer, é entregar a nossa vida a Ele. Entrega a tua vida a Ele. Pare de resistir, se renda, é muito mais fácil. Às vezes você e eu ficamos lutando, luta contra o pecado, luta contra o vício, luta contra isso, luta contra aquilo. Para de lutar, a vitória já te foi dada. Jesus Cristo já venceu o pecado, já aniquilou o pecado, já destruiu as obras malignas, já nos arrancou do império das trevas, já crucificou o nosso velho homem com Ele, já nos despojou da natureza carnal. Ele já fez tudo. Tão somente cabe a você e a mim entregar a nossa vida a Ele, render a Ele, abrir o nosso coração para que Ele faça o milagre, para que Ele nos transforme, para que Ele nos guie em santidade, em justiça, todos os dias da nossa vida. E isto não é por nós, não é pelo nosso esforço, nem pela nossa competência. Isto é fruto da graça dEle, da bondade dEle e do poder dEle, que age em nós soberanamente, fazendo na sua, na minha e na nossa vida o que nós jamais poderíamos fazer
que é viver a vida do Filho de Deus semelhante a Ele. Lembre-se, para isto, você e eu só temos uma coisa a fazer, se é que é fazer: entregar a nossa vida a Ele. Entrega tua vida a Ele. Confia nele, e o mais Ele fará.